Bom, olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja todo mundo bem, né? Na medida do possível. Bom, meu nome é Gustavo e a gente vai estar dando continuidade então ao ciclo de seminários da disciplina de Cultura Celular BC 692. O que eu pretendo falar hoje é um pouco do projeto do qual eu faço parte, que é basicamente o desenvolvimento de uma terapia utilizando células CAR-T para o tratamento da leucemia linfóide aguda de células B em crianças. Para pautar a nossa discussão na literatura, eu selecionei esse artigo aqui, cujo título se traduz basicamente no desenvolvimento de um novo receptor antígeno, um receptor de antígeno quimérico anti-CD19, um paradigma para a produção de células CAR-T de maneira viável em instituições acadêmicas, que é basicamente o que a gente faz no nosso laboratório. Esse artigo ele ilustra muito bem o que a gente tenta fazer. Então eu pretendo pelo menos subir esse artigo junto com o vídeo, para caso alguém queira se aprofundar um pouco mais, ter uma leitura mais detalhada, ele vai estar então à disposição. Eu acredito que as coisas elas fazem muito mais sentido quando elas estão inseridas num contexto. Então, antes de falar dos princípios de cultura celular propriamente ditos, eu acho que vale a pena dar uma rápida pincelada sobre o que são as células CAR-T. Nós somos seres multicelulares. E isso é muito interessante porque ele permite o surgimento de estruturas bastante especializadas e bastante complexas. Mas essa multicelularidade vem com um custo, que é que para que a gente mantenha a nossa homeostase, para que a gente se desenvolva de forma correta e sadia, é necessário que um alto grau de coordenação entre essas células. É preciso que todas elas trabalhem de forma coesa e harmônica. E para que isso aconteça, as nossas células apresentam uma série de receptores e ligantes de membrana, elas secretam substâncias sinalizadoras, elas possuem uma complexa maquinaria que regula questões como o ciclo celular, a integridade do material genético, a expressão gênica. E quando a gente tem o câncer, a gente tem justamente que algumas dessas funções decorrência de mutações, elas acabam sendo perdidas. Então, quando há a ausência dos receptores ou desses mecanismos que regulam o ciclo celular, a expressão gênica, a gente tem então uma célula que acaba se proliferando de forma exacerbada e nesse processo ela acaba sequestrando nutrientes do tecido adjacente. A gente tem a patogenicidade associada ao câncer. Só que o que eu quero tirar de tudo isso é que a célula tumoral ela é ainda intrinsecamente uma célula humana. Então, de forma geral, as drogas, os medicamentos que são muito eficientes em matar as células tumorais, elas acabam sendo também muito eficientes em matar as nossas células humanas sadias. Então, seria muito interessante se a gente tivesse algum tipo de mecanismo que conseguisse matar essas células de forma específica. E a boa notícia é que a gente tem esse mecanismo, na verdade todo mundo, todos nós temos esse mecanismo, que é o nosso sistema imune, mais especificamente a nossa imunidade adaptativa. Esse aspecto da nossa imunidade é regulada por células denominadas linfócitos. Mais especificamente, a gente está interessado num subtipo de linfócito, que é o linfócito TCD8 citotóxico. Esse tipo de linfócito ele é uma célula da linhagem hematopoética e, quando ele é ativado, ele secreta essas vesículas contendo granzimas e perforinas e induz a apoptose ou preoptose da célula que o ativou. Só que, para quem lembra de ter uma memória um pouquinho mais fresca de imunologia, deve lembrar que não é tão simples assim. O processo pelo qual uma célula do sistema imune ela é ativada, esse linfócito é ativado, ele é bastante complexo, né? Existe a formação de uma sinapse imunológica, existe a interação de diversas moléculas aqui que permitem a correta ativação. E a complexidade desse processo representa alguns impedimentos para que as células TCD8 citotóxicas ataquem o tumor muitas vezes de forma natural. E algumas delas são
que o TCR, né, ele depende, né, a ativação desses linfócitos, ele depende da apresentação do antígeno associado a uma molécula do MHC. E segundo é que essa célula leucêmica, no caso em que a gente trabalha, é a leucemia linfóide aguda de células B, os receptores que ela apresenta, não, as moléculas de forma geral que ela apresenta na membrana, são moléculas humanas, em que estão presentes em condições fisiológicas normais. Ou seja, não é comum a gente apresentar uma especificidade para um autoantígeno, porque isso caracteriza uma autoimunidade e normalmente isso não acontece. Então a gente tem esses dois problemas. A gente precisa de uma célula que tenha especificidade para um autoantígeno e a gente precisa que ela se ative independentemente do MHC. E como a gente consegue isso? É através da utilização justamente do CAR. O CAR ele é uma sigla em inglês para Chimeric Antigen Receptor, ou receptor antígeno, receptor de antígeno quimérico, e ele tem uma função muito parecida com o TCR, que é o receptor de células T. Só que ele se distingue basicamente porque ele tem uma construção quimérica. Como que isso funciona? A gente pode desenvolver no laboratório, né, a questão dos anticorpos monoclonais, isso já é bastante conhecido, anticorpos com a especificidade por um antígeno da nossa escolha. No caso, como a gente lida com leucemia linfóide aguda de células B, seria interessante um receptor, quer dizer, um antígeno de superfície que fosse específico dessa linhagem. E o CD19, ele cumpre esse papel de forma bastante eficaz. Então a gente pega um anticorpo anti-CD19, a gente analisa os genes que codificam para a região variável desse anticorpo, ou seja, os genes que codificam para a região que possui a especificidade para algum epítopo aqui do CD19, e a gente isola esse gene. Só que como a gente quer construir um receptor de membrana, a gente precisa também de um peptídeo sinal, a gente precisa de um domínio transmembrana, e como a gente quer que o nosso receptor ele ative esse linfócito, a gente precisa também de domínios coestimulatórios e um domínio de ativação da atividade citotóxica, que pode ser, por exemplo, a cadeia zeta do CD3, né? Aqui os domínios coestimulatórios podem ser o 4-1-BB, pode ser também o CD28, o domínio transmembrana pode ser, por exemplo, do próprio CD8. E a gente pega, né, usando a técnica de clonagem, e a gente faz esse construto. Esse construto a gente insere num vetor, de forma que, quando esse vetor ele é expresso, ele vai gerar, então, ele vai codificar para um CAR, né, para um receptor de antígeno quimérico. Só que como que a gente pega e a gente insere esse receptor nos linfócitos de um paciente, para que eles comecem a responder ao seu câncer? A gente usa um vetor viral, um gama-retrovirus. E para produzir esse gama-retrovirus, a gente precisa de uma célula de empacotamento, que no caso é a REC-293, e agora a gente começa a falar da cultura celular mais propriamente dita. A REC-293 é uma linhagem celular imortalizada, derivada de células do rim, e ela é caracterizada porque ela tem uma transfectabilidade muito boa. Transfectabilidade, né, transfecção é o processo pelo qual a gente insere DNA exógeno, principalmente no contexto de células eucarióticas, e ela responde muito bem a essa inserção. Então o que a gente faz? A gente coloca o nosso vetor contendo o CAR nessa célula, e junto do nosso vetor a gente coloca vetores de empacotamento e vetores de envelopagem. Né? E esses, né, três vetores, esses três plasmídios, associados ao PII, que é um polímero
né, que ele se associa ao material genético, ele facilita a transfecção, ele facilita a entrada desses plasmídios na célula. Uma vez dentro da célula, esses plasmídios eles começam né, a codificar para as proteínas virais e essa célula REC ela começa então a produzir os nossos vírus contendo o nosso vetor de interesse com o nosso CAR. O modo como a gente conduz, né, essa produção, a gente cultiva essas células num disquinho de Petri até que elas atinjam, numa placa de cultura, perdão, até que elas atinjam uma confluência de mais ou menos uns 80%. E quando ela está nessa confluência, a gente pinga, né, sobre a plaquinha de cultura, o nosso mix de plasmídios e PII. E depois de alguns dias, essas células elas vão começar então a produzir as partículas virais e a gente consegue então extrair esse sobrenadante. O sobrenadante então ele é filtrado, igual os métodos quando a gente produz o meio a partir do meio sólido, né, que a gente tem que filtrar, a gente também filtra esse sobrenadante usando um filtro de ponto 22 micras, né, para clarificar, e depois a gente concentra esse sobrenadante para ter uma solução então concentrada de partículas virais. Para a gente ter uma ideia, normalmente a gente precisa de 1 a 4 litros de sobrenadante para ter uma quantidade assim trabalhável de partículas virais. Então a gente usa bastante dessas plaquinhas, normalmente plaquinhas de 100 milímetros, mas a gente usa menores também, dependendo. E é um processo bastante trabalhoso fazer isso. Aqui uma fotinho da célula SEC. A gente vê aqui ó, a cara dela. Então, é isso. A gente consegue, então, usando essas células REC, produzir as partículas virais. E essas sim, elas conseguem, então, infectar os linfócitos e induzir a expressão do CAR por essas células. A gente usa um vetor viral ao invés de só transfectar o próprio linfócito, porque esse vetor viral ele é um vetor integrativo. Então a gente consegue inserir o gene do CAR no genoma desse linfócito e mesmo que ele se divida, que ele se multiplique, que ele expanda nessa população de linfócitos, todos eles vão continuar, a gente espera, né, em princípio, continuar expressando o CAR. Então, como que a gente consegue fazer com que os linfócitos do paciente expressem o CAR? A gente extrai uma quantidade de sangue periférico, faz um FICOL para extrair somente a fração que contém células mononucleadas do sangue periférico e ativa essa fração usando beads que tem CD3 e CD28. Esses CD3 e CD28 interagem com os receptores da célula dos linfócitos e ativam essas células. Então a gente coloca esses linfócitos ativados em contato com as partículas virais e polibreno, que é uma substância que facilita a infecção, e dessa forma a gente consegue então uma população de linfócitos que expressa o CAR e que, quando inseridos novamente no paciente, vão atacar o tumor e, se tudo der certo, levar a uma reversão, né, a cura desse paciente. Mas a gente não precisa necessariamente infectar somente os linfócitos primários do paciente. Enquanto a gente está nas fases pré-clínicas, a gente trabalha também com células Jurkat e MOLT, que são linhagens celulares derivadas de linfócitos T, em que quando elas são infectadas com o nosso vetor contendo CAR, elas também expressam o CAR. E por se tratarem de linhagens celulares, ou seja, são imortalizadas, elas são muito mais fáceis de trabalhar do que os linfócitos primários, que eles possuem vamos colocar assim, uma vida útil um tanto restrita. E a gente pode pegar e fazer ensaios, por exemplo, com essas células Jurkat e MONT, com, por exemplo, um ensaio de cocultura com NALM6.
que NALM ele é uma linhagem celular derivada de linfócitos B, e quando a gente faz esse ensaio de cocultura com essas células contendo o CAR com NALM, a gente observa um grande número de apoptose, né, de morte celular por parte das NALMs. E isso indica, então, que o nosso CAR está reconhecendo os antígenos, né, a NALM é uma célula CD19 positiva, reconhecendo esse CD19 e induzindo a morte dessas células NALM, e permite a gente, então, inferir o funcionamento e a eficiência desse CAR. Eu acho que era basicamente isso que eu tinha para falar, né? Obviamente que eu só toquei em alguns pontos mais importantes, mas a gente usa várias técnicas da cultura celular, né? O meio, e eu esqueci de falar do meio que a gente usa, é basicamente o Timen, né? Suplementado com 10% de soro bovino e antibióticos. Né? A gente usa, se não me engano, RPMI para manter a NALM 6, mas sobretudo Timen que a gente usa. Existe também a técnica de esterilização especial quando se trata, quando a gente trabalha com vírus, toda a questão de nível de biossegurança, né, a questão dos aparelhos, plaquinha de cultura, pipeta sorológica. No futuro, a gente pretende trabalhar com, quando a gente aumentar a escala de produção, deixar de trabalhar com as placas e começar a trabalhar com bioreatores para produzir para produção em massa, né, desse tipo de célula. Mas acho que é basicamente isso. A gente pode conversar um pouquinho mais à tarde, quando a gente fizer a nossa reunião no Meeting. E é isso então, pessoal. Espero que esteja todo mundo bem novamente.